Mulheres em Clamor, chegamos para o nosso encontro. Bem-vindas, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo. Onde vocês estiverem, que a paz do nosso Deus possa exceder todo o teu entendimento e assim juntas adoraremos o nosso Deus. Bem-vindas, bem-vindas, é um prazer imenso receber vocês nesse horário do clamor do meio-dia. Então, venha adorar o Senhor conosco. É dia de adoração, é dia de louvor. Estamos aqui voltadas a clamarmos pelas nossas famílias, estamos clamando pelas famílias da terra. Então, venha conosco, se una a nós em um só exército, um exército forte de mulheres guerreiras, virtuosas, valorosas. E aqui juntas adoraremos ao nosso Deus nesta segunda-feira, 12 de setembro de 2022. E eu, pastora Maria Valasquez, serva do Senhor Jesus, estou aqui para lançar o convite mais uma vez a vocês. Todos os dias estou aqui, de domingo a domingo, lançando o convite. E eu tenho um prazer imenso em saber que do outro lado tem mulheres que estão se unindo a mim em vários pontos geográficos desse Brasilzão lindo de Deus. Que Deus possa abençoar a vocês que estão aí na cidade do Rio de Janeiro, a vocês que estão em Belo Horizonte, vocês que estão em qualquer ponto desta cidade, buscando a Deus conosco, qualquer lugar deste Brasil, fora também do Brasil, você que esteja aí nos Estados Unidos, Suíça, Portugal, que Deus possa abençoar a tua vida nesse dia grandiosamente, poderosamente. Também a vocês que estão conosco, mulheres que estão conosco aí buscando Itagimirim, Tapebi, aqui na Bahia também, mulheres que estão junto conosco, se unindo a nós nesse propósito. Mulheres que estão na cidade de Jequié também, Bahia, cidade só, minha cidade linda. Que Deus abençoe vocês, que estejam em qualquer lugar aí, junto conosco para adorar o Senhor neste horário. É um horário um tanto conturbado, mas o Senhor Jesus, Ele tem nos alcançado e a gente tem encontrado o tempo, né? A gente tem encontrado o momento para pararmos aqui. Fácil não é, mas a gente sempre encontra um tempo quando a gente quer, não é assim? Então, vem conosco buscar a face do Senhor Jesus. E Ele é fiel, tantos milagres o Senhor tem feito através das nossas orações, o Senhor tem visitado vidas, lares restaurados, Deus libertando. Então, para a glória do seu nome, nós só temos a agradecer e louvar ao Senhor Jesus. Também agradecendo as irmãs, por carinhosamente ter dedicado a mim palavras carinhosas, né? Ontem foi o meu aniversário e onde recebi tantas mensagens de carinho, de amor, de afeto. Então, que Deus possa abençoar a vocês. Isso para mim é um combustível para saber, queridos, que estou fazendo o que é certo, estou dentro do propósito de Deus e esse é o resultado, são as respostas, né, daquilo que a gente faz. Então, eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas, por saber que de alguma maneira eu tenho alcançado a tua vida, de alguma maneira eu tenho contribuído para o teu bem-estar. Então, isso é muito bom e que Deus venha assim nos abençoando cada dia mais, né? Que Deus possa nos levantar, nos fortalecer e juntas nós vamos, querido, tomando o rumo, né, do nosso propósito na terra e assumindo a nossa posição, a posição na qual Deus nos destinou a fazer. Então, bem-vindas, que Deus abençoe a vocês, que Deus recompense em nome de Jesus Cristo. E assim nós vamos hoje falar sobre a fidelidade é a maior honra. A fidelidade hoje, querida, é com nossa fidelidade que nós honramos ao nosso Deus. E assim iniciamos a nossa reflexão de hoje, que começa dizendo, contando-nos uma história que o marido ele levantou-se e estranhou ao ouvir a esposa cantando e perceber que sua roupa bem passada estava à sua espera. A casa estava toda arrumada e com um agradável perfume no ar. Na cozinha, surpreendeu-se com o café da manhã, torradas, um bolo, suco de laranja e ovos mexidos. Pelo que se lembrava, não havia feito nada de especial para merecer isto. E ao contrário, chegara bêbado na noite anterior e perguntou ao filho: aconteceu algo especial? O garoto respondeu: o Senhor deu honra à mamãe e agora ela está lhe honrando. Honra? Perguntou espantado o homem. O filho então lhe respondeu: ontem à noite o Senhor chegou embriagado e foi para a cama com uniforme de trabalho. E quando a mãe foi trocá-lo, o Senhor lhe disse: moça, chega para lá que eu sou casado.
E assim nós entendemos, querido, o livro de Lucas, no capítulo 9, ele menciona a missão fiel dos discípulos debaixo da autoridade de Jesus. E a fidelidade é a maior honra. Tenha fidelidade para com o seu pastor. Honre-o, sujeite-se à sua liderança. E aquele que anda com Deus, ele honra ao seu pai e à sua mãe, ao seu cônjuge e às autoridades espirituais. E por isso colhe da parte de Deus grandes êxitos na vida. Nunca se renda, exceto às convicções de honra e bom senso. Esse é o conselho para a tua vida de hoje. Essa é a nossa reflexão, para que nós possamos hoje parar, querido, e saber o que é honrar alguém, né? E saber o que é que nós teremos em troca, querido, dessa fidelidade. E eu entendo hoje o momento que nós estamos vivendo, o século na qual nós estamos, a falta, querido, desta honra. As pessoas, e isso é mais evidenciado em alguns lugares geográficos, eu tenho denotado muito isso, de quando nós andamos, nós passamos por muitos lugares, nós conhecemos vários lugares, vários estados, e aí tem certos lugares que a gente vê isso muito evidenciado, as pessoas, falta, querido, com honra, às autoridades espirituais, às autoridades da sua casa. E nós temos visto muito isso e muitas pessoas pagando alto preço, pessoas que não alcançam nada da parte dessas autoridades. Porque quando nós honramos automaticamente, querido, nós recebemos em troca, nós recebemos algo bom e valioso daqueles na qual nós prestamos honra. Então, por isso o conselho hoje para você. Honra, querido. Honra o seu pai, honre a sua mãe. Honre o seu cônjuge e as autoridades espirituais, o seu pastor, a sua liderança. Porque quem tem a ganhar com isso é você. Esse é um conselho de Deus para nós nesse dia. Aprendermos, querida, a honrar. Aprendermos a sermos fiéis, termos fidelidade uns para com os outros. Isso é o segredo do sucesso. Amém? Essa é a palavra de Deus. Essa é a reflexão hoje para você. E assim nós vamos meditar na palavra do Senhor. Lembrando as irmãs também dos pedidos de oração, vamos clamar pela Cátia Carvalho. Ela está com depressão. Está o nome dela aqui no caderno. Também pelo jovem José Roberto. Está no mundo do vício. E a gente sabe como é muito desesperador para uma mãe, muito sofrido para uma mãe ter que buscar o seu filho, dentro de uma boca de fumo. Então nós vamos estar aqui clamando por essa mãe, intercedendo por ela, se colocando no lugar dela e orando pelo José Roberto e pelos demais, Tem muitos José Robertos aí nesse mundo afora, aqui diante dos nossos olhos, ao nosso redor. E quando mães estão desesperadas, aflitas, sem saberem o que fazer, com o coração em sobressalto de receber uma má notícia a qualquer hora. Então nós precisamos, como igreja, adotar essas mães. Nós precisamos, como igreja, querido, se pôr no lugar destas mães e começar a buscar ao Senhor. E nós vamos estar aqui clamando, toda segunda-feira nós clamamos pela área familiar. E nós vamos nos dedicar, querido, e clamar por essas mães. Nós vamos assumir o papel dessas mães e nós vamos ser também mães espirituais e clamar por eles. Clamar por esses filhos, porque existem muitos e muitos José Robertos aqui mundo afora. Amém? Esse é o convite de Deus ao teu coração. Meditaremos na palavra do Senhor. Livro do Neemias, capítulo 2, do versículo 17, que vai dizendo assim: então lhes disse: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei com a boca
boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceremos as mãos para a boa obra. Porém, Sabalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Muito bem, palavra fortíssima hoje a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui nós, queridas, paramos para uma breve meditação na palavra do Senhor Jesus, onde conta-nos uma história de que Neemias servia no palácio a serviço do rei como copeiro, e ele, ao saber da verdadeira situação de Jerusalém, ele, quando recebe aquela notícia de que a cidade estava em situação deplorável, e que a cidade que dantes era uma cidade referencial de beleza, que antes Jerusalém era uma cidade fortíssima, uma cidade muito linda, uma cidade reedificada, uma cidade onde o rei ele havia cercado de muitas proteções, uma cidade segura. Mas agora a notícia que chega até a ele é que a cidade está em completa ruína, em que seus muros foram fendidos, as suas portas queimadas, e agora Neemias ele começa a se entristecer. Ele entra em um abatimento tão grande, tendo ouvido estas palavras, diz que ele assenta e chora, lamenta por alguns dias, e ele jejuma pelaquela situação. Ele agora paga um preço pela situação, pela má notícia que ele recebe. Ele investe o seu tempo na oração e diz que ele jejuou e orou perante o Deus dos céus, e começou um processo agora de oração, de clamor, de diálogo com Deus. E aqui eu paro um pouquinho para perguntar a vocês: o que vocês têm feito, querido, diante de uma má notícia? O que nós estamos fazendo diante de um cenário como este, de um cenário de destruição, de um cenário onde a cidade, onde a família, onde o bairro, onde a cidade na qual habitamos, nós ouvimos falar da destruição, da desgraça que acontece nestes lugares? O que nós fazemos diante da assolação dos nossos inimigos, queridos? E isso aqui é importante nós refletirmos, porque nós precisamos fazer alguma coisa diante das más notícias. Neemias, ele se compadece, Neemias, ele coloca no seu coração que ele precisaria fazer alguma coisa. Porque a cidade de Jerusalém era um memorial, ou seja, o lugar onde seus pais estavam sepultados. Neemias tinha uma história de vida naquele lugar. Neemias ele tinha um memorial, um apego afetivo naquela cidade. E por isso ele se prontificou a orar, a jejuar e a se levantar para reedificar os muros de Jerusalém. Talvez você que me ouve também está diante de um cenário de destruição, onde chegou a má notícia até a tua casa, onde chegou a má notícia a respeito dos teus filhos, do teu esposo. Você está nas mãos, chegou até as tuas mãos este cenário de destruição, e você está aí estacionado, estagnado, sem saber o que fazer. E Deus te convida nesse dia a se levantar, Deus te convida nesse dia a você buscar nele forças e saídas, estratégias para você poder reedificar esta situação.
Nós temos por costume querer nos lamentar, dizer que temos compaixão, mas no momento de fazer alguma coisa, nós somos indiferentes à dor do nosso próximo. Por isso eu convido vocês hoje a se levantarem, assim como Neemias. E ao chegarmos, querido, nesse capítulo 2, do versículo 17, onde ele diz que então lhes disse: estai vendo a miséria em que nós estamos? Neemias agora está diante daquele cenário, Neemias agora já se prontifica, já está com a carta nas suas mãos. Neemias agora já pediu permissão ao seu rei, o rei permitiu, o rei deu uma carta de liberação. E ele agora está diante do cenário dos muros de Jerusalém caído, onde as pessoas lhe disseram: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrios. É tempo da igreja deixar de ser opróbrios. É tempo de nós, queridos, nos levantarmos para posicionarmos e reedificar esses muros. Muros familiares, valores de princípios da palavra de Deus que foram distintos, arrancados. As pessoas estão trabalhando, querendo para desconstruir, para derrubar esses muros. E nós precisamos hoje nos levantar contra isso. E lhes declarei: com a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me havia falado. Você precisa se apegar no que Deus falou ao teu respeito. Você precisa se apegar no que o rei falou sobre ti. Você precisa se apegar, querido, sobre a palavra que o rei liberou sobre a tua vida e fortalecer as tuas mãos para esta boa obra. Mas quando nós fortalecemos e nós nos prontificamos a fazer alguma coisa, sempre a oposição se levanta. Diz que, porém, Sambalate, Tobias, Gesem, diz que quando souberam, diz que zombaram. Diz que eles entraram agora em zombarias e desprezaram, dizendo: que é isto que eles estão fazendo? Eles estão querendo rebelar contra o rei. Eles agora começam a querer colocar o povo de Deus, colocar Neemias contra o rei. Eles começam agora a querer dizer que aqueles homens que estavam se prontificando a reconstruir os muros de Jerusalém estavam fazendo algo de errado e estavam se rebelando contra o rei, mas não sabendo eles que a permissão saíra do rei, que a carta estava nas mãos de Neemias. Não se importa, querido, quando a oposição se levantar, quando você estiver prontificado a fazer alguma coisa, porque eles vão querer paralisar a tua fé, eles vão querer paralisar o teu ânimo, mas fique firme, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles se levantaram, mas só que Neemias, primeiramente, ele havia pedido permissão ao Deus dos céus e depois ao rei, na qual ele prestara serviços. Então, se você hoje está com nas tuas mãos esta carta, se você hoje tem uma permissão do teu rei, do teu Deus, então você, querido, vai ser bem sucedido. Não dê ouvido para a oposição, porque a oposição, ela quer te paralisar nessa tua reconstrução. Clamaremos ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de todo poder e glória, estamos diante, Senhor, da tua palavra, onde, Senhor, nós estamos aqui falando, contando uma história, Senhor, uma história, Deus eterno, de carunchinhas, uma história, Pai, mentirosa, mas nós viemos nos basear em uma palavra verídica, em uma história verídica, uma história, Senhor, que nós temos, por exemplo, este homem por nome Neemias, onde ele se levanta, Senhor Jesus, se prontifica em fazer alguma coisa em relação à sua cidade memorial, onde ali estavam sepultados seus pais. Neemias, ele tinha um apego afetivo naquela cidade. E então, Senhor Jesus, quem sabe conosco também, há pessoas com laços afetivos, ó Deus,
acerca, Pai, deste homem, desta mulher, que dantes era, Senhor, Senhor, almejada, era invejada pela beleza, pela, Senhor, meu Deus, quem sabe, Senhor, uma família belíssima que tinha, por um trabalho bem sucedido, quem sabe, Senhor, era invejado por uma vida, Senhor, que ele levava uma vida, Senhor, de grande desfrute, ó Pai, de grandes prosperidades. Mas hoje, Senhor, esta pessoa está em ruína, hoje está em miséria, hoje esta família, Senhor, foi desconstruída, foi exilada. Quem sabe, Senhor, esta mulher que antes tinha um casamento perfeito, uma família, Senhor, invejada, e hoje, Senhor, meu Deus, está aí, Pai, chorando pelos cantos, onde foi defraudada, roubada, onde a sua paz foi tirada, a sua alegria foi tirada. Quem sabe se encontra aí, Pai, neste lugar depressiva, solitária, sozinha, Pai, mas o Senhor é aquele Deus que levanta, o Senhor é Deus que prontifica agora, Pai, um grande exército, Deus se levanta, se põe de pé para ajudar esta pessoa agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos aqueles reparadores de brechas, aquele que o Senhor nos levanta para reparar, ó Deus, a desconstrução que o diabo tem feito nos lares, tem feito na vida das famílias. Quem sabe, Senhor, estou falando com um homem que antes, ó Pai, era fiel à sua esposa, era fiel ao seu casamento, era fiel aos seus filhos, era fiel ao Senhor em primeiro lugar, e agora, Senhor, está aí, Pai, perdido, desnorteado, que sabe, Senhor, está aí procurando saída, procurando, ó Deus, solução em várias portas, ó Pai, de várias maneiras, procurando solução no alcoolismo, procurando solução, ó Pai, nas drogas, procurando solução na prostituição. Deus, eu não sei onde este homem está agora perdido, em que situação, em que cenário ele está, mas as portas foram queimadas, os muros foram derribados e está aí, Pai, em vulnerabilidade. Então, Deus, alcança agora, Senhor, este homem, alcança esta mulher agora, alcança esse jovem, Senhor, onde ele estiver agora. Espírito Santo, nós estamos baseados em Tua palavra, nós estamos nos baseando, Senhor, também na vida deste homem chamado Neemias, nós tomando ele, Senhor, por exemplo, onde, Senhor, ele se prontifica, primeiramente, Senhor, ele vai buscar em Ti saída, diz que depois de ouvir as palavras que os irmãos falaram a respeito de Jerusalém, ele começa, Senhor, a chorar, a jejuar e prantear diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ele começa uma intensa oração, uma incessante oração a respeito da situação, assim como nós estamos fazendo aqui, Senhor, diante, ó Deus amado, das más notícias, diante dos pedidos de oração que as pessoas fizeram, mães, ó Pai, mais mães, ó Deus, chorando, Pai, se lamentando pela situação. Deus, entra com providência agora, restaura, Senhor, a vida do José Roberto, entra, Senhor, com Teu poder agora, joga, Senhor, esse espírito maldito do vício que tem entrelaçado, tem amarrado, tem acorrentado, Senhor, meu Deus, até ele tenta, mas não consegue, porque são laços do passarinheiro, são laços, ó Pai, da peste perniciosas, são laços, Senhor, que envolve, que prende, essas pessoas não conseguem, Senhor, se libertarem. Então, Deus, que esses laços se rompam, que esses laços, Senhor, sejam quebrados agora, e que ele escape do laço do passarinheiro. Pai, em nome de Jesus, nós decretamos a libertação, nós decretamos, ó Pai, o alívio dessas dores, ó Pai. Pai, visita, Senhor, alcança agora, meu Deus, todos esses pedidos de oração, todos, ó Pai, que colocaram os seus nomes no caderno, nós, ó Pai, plantamos no altar da oração. Pai, socorre essas mulheres, socorre essas mães agora de família, que tem chorado, Senhor, tem planteado por muitas noites em claros. Pai, o Senhor é Deus, ó Pai, que se importa, Pai amado. O Senhor é Deus que também se compadece, pois do Senhor, Pai dos pais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, Deus, entra com providência agora. Nós oramos e colocamos em Tuas mãos, confiamos no Teu grande poder. Sela, Senhor, com libertação, sela com graça, sela com amor neste dia, Senhor. Assim eu passo essa família, eu passo esse homem que está escutando esta oração.
Eu coloco esta mulher, Senhor, que também está chorando neste momento de oração. Mulheres que estão em prantos, mulheres que estão desesperadas. Pai, chegar aqui no momento da oração, estão, Pai, se lançando, ó Deus, aos teus pés, dizendo: Deus, só em Ti eu encontro socorro. Deus, eu já busquei em várias portas. Deus, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Mas, Senhor, a solução não chegou. A resposta não chegou. Mas o Senhor é a minha última porta. O Senhor é o meu último recurso. Então, Deus, socorre agora, visita agora, acalenta o coração, ó Pai, sossega o coração desta mulher. Pai, derrama o teu bálsamo sobre esta família. Em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos, Pai, as pessoas que estão em luto também, famílias que estão em luto. Meu amado Jesus, consola. É tempo, Senhor, de grandes perdas, é o tempo, Senhor, de grandes mortandades na terra. Mas eu creio, Senhor, eu creio que aquele que prometeu virá e não tardará. Então, Deus, fica conosco, nos livra, nos guarda de todo o mal, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e graça do Senhor Jesus. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e dê em paz.